Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Cansei de ver professores atuarem em cima dessa área do atendimento, que eu acho fantástico. Mas cansei de ver ao mesmo tempo um entendimento errado por parte do aluno que está ouvindo esses professores. Fala, tá vendo? O importante então é o atendimento. Só que quando eu entendo que quando a gente prioriza o atendimento, parte do pressuposto que a parte técnica ela está nivelada Claro. e que o técnico é o básico. É o mesmo que eu faço, vou fazer uma cirurgia cardíaca. O mínimo que o cara precisa saber é fazer a cirurgia. Se ele vai receber o cara com um cafezinho ou não, ou vai dar um atendimento à altura, isso é o que vai fazer o diferencial, acredito eu. Claro. Mas o profissional de educação física, e isso é uma percepção minha, muitas vezes eu acho que ele usa isso como um pouco de muleta. Então eu falo assim, não, mas eu tenho um excelente atendimento com o meu aluno, tenho o meu aluno... E aí ele deixa um pouco de lado a parte técnica. Isso, na sua experiência, acontece algumas vezes? E como que vocês tomam cuidado em relação a isso para o professor não confundir as bolas? Não, acontece não é na academia XYPTO, acontece no mercado, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho uma tríade que eu uso muito, que eu falo... você lembra da marca CCE? Quantos anos você tem, Polito? Não vai falar aqui. CCE, lembro. Começou comprando... compra, conserta, encosta. Não sei se você já ouviu. Eu via, começou comprando errado. Pois é. Seja lá qual for a denominação, temos lembranças da CCE. Eu criei um conceito com base nessa sigla, que eu falo que conhecimento sem comunicação não gera experiência. E as pessoas compram experiência. Conhecimento... eu aprendi isso da pior forma possível, tá? Eu tinha um baita conhecimento quando eu comecei na Smart, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de me comunicar. Se eu fizesse esse podcast hoje, há 10 anos atrás, eu não faria o mesmo podcast. Traria outras temáticas, estaria falando de carnitina palmitoiltransferase, talvez, sabe assim? CPT, polimorfismo e tal. Que é importante, né? Mas o que eu desenvolvi ao longo desses anos foi... Tudo bem, eu tenho que ter uma base de conhecimento muito boa, mas eu preciso ter uma capacidade incrível de me comunicar nas diferentes esferas. E o cliente compra, em primeira instância, a esfera da comunicação. Ele te compra pela forma que você comunica. Mas você pode comunicar o conhecimento. Mas o cliente, ele não sabe se o seu conhecimento é correto ou não. E por que os influenciadores, todo esse mercado cresceu? Porque as pessoas têm uma ótima capacidade de comunicação. E como o cliente não consegue discernir, e a gente se vitimiza muito na área de educação física, a gente acaba que fala, mas o blogueiro, a culpa é sua que você é um péssimo comunicador. E o blogueiro é bom. Então, se você for tão bom como ele na comunicação, ele não tem 1/10 do seu conhecimento, você vai passar ele de lavada. Então, ele, na verdade, gerou uma oportunidade para mostrar o que é bom. Eu vejo os blogueiros como uma boa oportunidade de mostrar o que não deve ser feito em algumas esferas e como você pode mostrar que você é diferenciado em outras esferas. Então, todo mundo tem que desenvolver uma capacidade de comunicação elevada. E aqueles que o fizerem com uma bagagem de conhecimento, não só de técnico, mas de gestão, de rapport, de comunicação não violenta, de PNL, seja lá o que for, o cara vai ter mais sucesso. Mas isso se confunde, porque as pessoas vão para o que é mais fácil. Como o cliente não percebe muitas vezes a diferença, embora isso esteja mudando pelo acesso à comunicação e a podcasts como esse, que a gente está fazendo aqui, isso aqui vai para todo mundo, vai para o B2B e para o B2C. O público final às vezes assiste o podcast. Então, o público vem ficando mais crítico porque ele passa a ter mais acesso ao conhecimento. Mas ainda assim tem dificuldade de discernimento. Então, as pessoas vão para o mais fácil. Se o mais fácil é comunicar, vamos comunicar e depois a gente vê, entendeu? E aí ele entra numa zona de competição com outras pessoas. Então, acontece. E a gente tenta fazer como? Basear toda a parte de trabalho que a gente faz dentro da Smart Fit olhando para o desenvolvimento profissional. Então, hoje, por exemplo... A gente tem lá dentro da Smart Fit uma pós-graduação técnica gratuita para todos os professores. Que legal. Que a gente construiu com profissionais de mercado. Então, tem amigos nossos que estão lá. Vou dar um exemplo. A Ale Evangelista está lá como professor. Turíbio Leite Barros está lá com a gente. Léo Lima está com a gente. Tem uma galera. Não quero lembrar todos os nomes aqui para não ser injusto. Mas tem uma galeraça lá. E a gente pegou talentos internos também. E promovemos a profissionais professores. Validamos numa universidade e hoje oferecemos essa pós. Para quê? Para dar a bagagem de conhecimento para o cara. Para ele poder ter punch para poder... E aí, o que a gente vem fazendo agora? Melhorando a capacidade de comunicar do cara. Cursos de comunicação, cursos de posicionamento, curso de oratória. As pessoas não sabem se pronunciar muitas vezes. Para tentar fazer com que o cara queira estar com a gente, não só pelo salário,
mas por esse desenvolvimento profissional que a gente dá para ele. Você falou da idade. Minha? Né? Pô, nem falei qual é. Enfim, falei. Eu percebo, por, de certa forma, acabar ocupando um cargo de gestão em outras esferas, que as gerações mudaram. Muito. Então, eu percebo que antigamente, por exemplo, tinha entrevista São Paulo ou Palmeiras, ou sei lá qual clube que fosse me ligasse na segunda-feira para aparecer lá na terça-feira às 5 horas da manhã. Eu ia a pé, mas eu ia porque... E hoje eu percebo que a geração o trabalho não é a primeira coisa mais importante da vida deles. Uhum. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Não sei se isso é... Mas lendo algumas notícias, reportagens da Forbes, me parece que a geração hoje tem um outro olhar a respeito de trabalho, a respeito de estudo, a respeito de workaholic. Coisa que na nossa época era extremamente popular, frequente, natural. Comuns. Como é que você lida com isso? Com essa mudança de geração, para você não julgar o presente com olhar o passado? Porque eu entendo que é difícil você diferenciar. O profissional que você trabalha hoje é diferente do profissional que você tinha como companheiro na época em que você trabalhava como na sala de força, na sala de peso e assim por diante. E hoje você contrata. Então, como é que você faz essa leitura? Para você, tem uma diferença de geração de profissionais de educação física ou de profissionais de maneira geral em relação ao que era e ao que é, ou não? Nossa, a gente poderia fazer um podcast só disso. Mas vou tentar ser mais assertivo. Assim como no olhar de inovação, o erro é você criar algo para resolver um problema seu. Quando é que as pessoas erram quando elas vão inovar? Quando elas criam algo pensando, putz, eu vou resolver o meu problema. Inovação dá certo quando você vai com o olhar de cliente. Então você precisa resolver o problema de alguém para o seu produto ser algo viável. Senão você está fazendo algo que você gosta, não o que alguém precisa. Eu tento o tempo inteiro olhar essas mudanças geracionais a partir da esfera do que olhar com o olhar deles. Porque se eu for olhar com o meu olhar, eu estou fadado ao fracasso. Né? Porque o meu olhar é diferente por N fatores. Eu sou de uma outra geração, eu já tenho uma carreira num ponto completamente diferente daqueles estão. Então eu tenho que olhar a partir das dores e olhares deles. E inovação se dá assim. Então eu tento viver muito a experiência de um professor que está iniciando sua carreira dentro de um mercado que hoje trabalha com digitalização, que trabalha com velocidade de comunicação, que trabalha com inteligência artificial, que trabalha com graduação à distância, que trabalha com consultoria online. Então, na verdade, as vantagens competitivas que a gente tinha no passado, minhas, por exemplo, tuas, eu tenho doutorado, hoje já não são mais vantagens competitivas. Então, o que a gente procura fazer é ser célere no processo de engajamento do cara a partir das necessidades deles. E, claro, respeitando as limitações da empresa. Então, network é uma coisa que a gente procura criar, facilitação para acesso dos melhores profissionais, para poder ter acesso aos alunos, para ser personal trainer, que é uma coisa que está em alta e não adianta você negar. O que eu acho que a educação física errou, e ela está tentando correr atrás do rabo, é mais ou menos assim, usando um paralelo, né? Se a Kodak se acomodou como uma maior empresa de fotografia do mundo, achando que aquele filme que ela fazia lá era a última bolacha do pacote. Ela foi atropelada pela digitalização, ela não existe mais. A Blockbuster, ela caiu em desuso porque um usuário insatisfeito criou a Netflix. Foi essa a história? Foi assim. Um empresário que pagou multa na Blockbuster. Falou, tinha multa, quando eu pagava sempre. Então, o que eu estou dizendo a gente tem que olhar com um olhar geracional. A geração quer o que hoje? Ela não quer mais fazer mestrado, doutorado. É triste eu falar isso. Talvez se eu começasse minha carreira hoje, pensando em paixão, eu faria tudo o que eu fiz. Mas pensando em mercado, talvez eu não fizesse. Então, a gente tem que buscar conhecimento rápido, comunicação aplicável, trabalhar com microlearnings. Aí poderia trazer N coisas e oportunidades de crescimento profissional para eles possam enganchar com a carreira. Enganchar, porque eu falo isso para engajar com a carreira. Eu acho que esse é o desafio. E a gente tem uma dificuldade muito grande, que a educação física ainda é um pouco conservadora nesse lugar. E se nós continuarmos nesse conservadorismo, embora melhorou muito, a gente está fadado a desaparecer. A gente tem que proteger a nossa área, a gente tem que se adaptar às realidades. Então, eu tento fazer isso no meu trabalho. Você acha que existe um risco, então, da educação física acabar? Acabar não, mas ela vai perdendo força se a gente não se adaptar.
Se a gente ficar tratando a educação física como o taxista trata o Uber, a gente vai ter problema. O Uber já está aí. Então o taxista teve que se adaptar. Hoje todos os taxistas que reclamavam do Uber estão em aplicativos. Então, eu chamo o táxi pelo Uber, eu chamo o táxi pela 99. Então é uma adaptação natural ao processo. A digitalização está aí, o online está aí, a educação EAD está aí, a inteligência artificial está aí. Está aí, cara. Você vai, por exemplo, a gente que é da área acadêmica. Quando surgiu o online, a gente ficou abismado. Lembra? Ah, como? Ganhou. Aí agora a tutoria. Acabou a tutoria. A inteligência artificial está aí. Idiomas. Acabou. Conta a história do idioma aí que você... Não, cara, o idioma é exatamente isso que eu tô te falando. Eu É sempre... é um fone de ouvido? A Samsung lançou há 3 meses atrás eu vou levar um para os Estados Unidos, inclusive, que eu vou agora para Disney. Você vai lá, você bota o fone de ouvido, pode estar offline, tá? Você começa a falar inglês comigo, ele já me responde, eu boto outro em você, eu falo e você escuta em português. Acabou. Qualquer língua, é isso? Mais de 100 idiomas. Acabou, pô. Tá de zoeira. Não tô de zoeira. Então o cara não faz mais Celep. Depende pra quê. Mas a inteligência artificial tá aí, tradução de conteúdo. Antigamente tinha os tradutores. Acabou, cara. Acabou. Não acabou agora? Mais 2, 3 anos. Ou os caras lá, ou eles caras choram, ou eles vêm de lenço. E a educação física é a mesma coisa. As pessoas que olharem para a profissão dessa forma mais dinâmica vão estar na frente. Não tem mais saída. Então a gente não pode mais ficar, mas porque eu concordo que a gente precisa estar lá. A gente precisa arrumar formas de comunicar isso da maneira que seja a solução para o problema do cliente. Senão a gente está pensando no nosso problema. Meu problema é que eu não quero que digitalize a educação física. Bate a cabeça na parede e chora, porque